A paz do Senhor, boa noite. Vamos ficar em pé para a gente, começar o nosso culto ao Senhor. Eu sei que o culto começou em casa, Então aqui é só mais uma continuação daquilo que Deus já começou lá no seu lado, lá na sua manhã, quando você acordou hoje. Amém? Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa. Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida, Senhor. Deus, nós entregamos essa igreja, Senhor, em tuas mãos nesse momento. Deus, ministra o teu querer e a tua vontade sobre nós. Deus, enche o nosso coração da tua presença, Pai. Deus, aquele que chegou angustiado, triste, Senhor. Deus, que o Senhor venha arrancar toda tristeza, toda angústia, toda enfermidade do nosso coração, Papai. Oh Deus, enche o nosso coração nessa noite, Senhor, da tua glória, da tua misericórdia. Oh Senhor, renova as nossas forças, Senhor. Vem, Senhor, ao nosso encontro nesse momento, Deus. Oh Deus, cura nossa alma, nosso ser. Deus, que possamos chegar diante de Ti, Deus, com os vestes limpas. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, pega a nossa oração, Senhor, como aroma suave diante de Ti, Papai. Oh Deus, se agrada, Deus, de nós, Papai. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Oh Deus, que toda angústia, toda tristeza venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, aquele que não chegou ainda, Senhor, que o Senhor possa apressar os passos, Senhor. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de cura, de restauração. Deus, seja uma noite de transformação, Papai. Que nós possamos, Deus, agradar o coração do Senhor com a nossa oração, com o nosso louvor, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos nessa hora e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, é importante nós destacarmos que é importante que você tenha um compromisso com Deus. Quando você entrega seu coração a Jesus Cristo, você se batiza, e quando você se batiza é uma das ordenanças que a palavra do Senhor traz para a sua vida. Mas aí depois tem a segunda ordenança, que é você participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, que é o pão e o cálice. E nesse instante nós teremos esse momento no qual nós estaremos participando da ceia do Senhor. É de extrema importância para a igreja participar da ceia do Senhor. Que a cada dia você possa entender isso no seu coração, que você possa ter isso em sua mente. E abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26, nós estaremos lendo nesse momento. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Vou pedir a ajuda da irmã Maria Pérez e da irmã Léo aqui. E a irmã Léo vai estar orando, vai ler para nós esse texto. A irmã lê para nós. Ela estará lendo 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes, e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar nesse instante, feche seus olhos e agradeça a Deus pelo sacrifício ali na cruz do Calvário que Jesus realizou por ti. Agradeça ao Senhor Jesus Cristo pela salvação, agradeça ao Senhor Jesus Cristo pela paz e pelo amor, mas também peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas suas falhas, peça para que Deus venha lavar, purificar a sua mente, o seu coração nesse momento, em nome de Jesus.
Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, tão importante para a igreja do Senhor. Esse momento, ó Deus, que a Tua igreja tem comunhão contigo através da Santa Ceia, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que veio à face da terra e morreu ali na cruz do Calvário por amor a nós. Nós queremos dizer muito obrigado, ó Deus. Ó Pai, nós queremos pedir a Ti nesse instante, sonda nossas mentes, nossos corações. Ó Pai, venha nos purificar, venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, ó Pai. Ó Deus, que possamos participar desse memorial, ó Deus, com nossos corações limpos, com nossas mentes limpas, com as nossas vestes espirituais lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro. Ó Pai, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pois o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou e nós estamos aqui como igreja do Senhor, com nossos corações alegres, ó Deus, por estar participando desse momento da ceia do Senhor. Amém. Muito obrigado, ó Pai. Ministra, Deus, poderosamente em nossas vidas nesse instante, que estaremos cantando, que estaremos, ó Pai, orando novamente, que o Senhor venha falar conosco nesse momento da ceia. Nós agradecemos a Ti, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse instante, enquanto for entoado o cântico, nós estaremos distribuindo os elementos da ceia. Você que é batizado, que está em comunhão com a igreja do Senhor, seja participando em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta reunião, Senhor Deus, com esse louvor, com a palavra que vai ser ministrada, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, por cada um que adentrou neste templo desta noite, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta comunhão, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo sangue, pelo cálice, Senhor Deus, que representa o sangue de Jesus, ó Pai. E pelo pão, Senhor Deus, que representa o corpo de Cristo, ó Pai. Que foi ali, Senhor Deus, sacrificado por nós, Pai. Por pagar os nossos pecados, ó Pai. Pela nossa salvação, Senhor. Oh Deus, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por esse memorial. Obrigada por esses momentos maravilhosos que estamos aqui na sua presença, Pai. Pois é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento nós vamos comer o pão e tomar o cálice, e você esteja orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Nossas Bíblias, em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? A palavra do Senhor diz que nós temos que entregar a Ele tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Tudo. O nosso dia, a porcentagem do nosso salário, a nossa devoção, o nosso amor. Então, vamos ser fiel ao Senhor, porque está aqui, é o mandamento de Deus e tem que cumprir. Amém? Vamos levantar, vamos fazer uma oração, vamos colocar as mãos no nosso coração e agradecer a Deus por tudo, por você estar aqui, porque Ele te guardou, Ele te livrou. Se você está aqui, é porque você veio buscar. E eu creio que cada um daqui vai sair cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, graças eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, obrigada. Obrigada por cada vida que aqui está na tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, porque saíram dos teus lares, ó Pai. Um dia chuvoso, onde o corpo está necessitando, Senhor, de ficar em casa, mas o Espírito Santo de Deus trouxe, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que aqueles que não puderam vir devido à chuva, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, olhando por cada dizimista, por cada ofertante que aqui está, Pai. Que com a sua fidelidade, Senhor, o Senhor possa transbordar os seus lagares, Senhor, abundantemente.
abundantemente, como a tua palavra diz, ó Pai. Obrigada, meu Deus, e que nós possamos a cada dia, Senhor, a cada dia se encher do teu Espírito, a cada dia, Senhor, poder ter intimidade com o teu Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É em teu nome que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Quem quer morrer dessa forma, gente? Eu quero. Eu falo isso com a minha esposa, eu não vou morrer doente. Tem uma promessa de Deus para minha vida. Eu vou morrer ali em Deuteronômio 34, né? Onde Deus recolheu Moisés, e Moisés estava em pleno vigor físico e sem escurecer as suas vistas. Então, quando nós olhamos para esse texto, esse é o nosso sonho. Nosso sonho. Depois Abraão expirou, ele morreu. Mas morreu como? Ele morreu já idoso, feliz, idoso e repleto de bons anos. Então ele não só morreu idoso, mas também com uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida na qual ele olhou para trás e falou: poxa, obrigado, Senhor, obrigado, valeu a pena, valeu a pena. Então nós vamos falar sobre essa questão. Nosso posicionamento espiritual é um segredo para ter uma vida plena. Abraão chegou até ali por quê? Porque ele creu naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele tomou posse daquela promessa de Deus lá em Gênesis 12, e ele viveu daquela forma. Teve uns erros? Teve, errou, teve alguns, mas chegou até o final. E é isso que importa. Chegou até o final. Vamos ler a palavra do Senhor. Pode continuar. A gente vai meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Quando nós lemos ali: morreu numa velhice feliz, idoso, repleto de bons anos. Isso é vida plena. Vida plena é vida completa, realizada. Então, você ter todos os seus sonhos realizados. É você olhar para a tua família e ver a bênção de Deus. É você olhar para a tua vida e ver a bênção de Deus. Provérbios 3:22 vai dizer: ela lhes darão vida, uma vida agradável e feliz. Quando você volta no começo, vai falar sobre os conselhos do pai. Segue o conselho do teu pai e não se afaste da sabedoria. Porque os conselhos do teu pai e a sabedoria vão te dar a vida agradável e feliz. E nós sabemos que a sabedoria é Jesus. Provérbios 8 fala sobre isso, que a sabedoria é Jesus Cristo. Eu escolho ter ou não ter uma vida plena, é uma questão de posicionamento. Se você escolhe ter ou não ter uma vida plena, qual que é a sua decisão? Eu escolho ter uma vida plena, gente. Eu escolho. Agora vamos ver alguns aspectos interessantes dentro dessa nossa escolha. Posicionamento para ter uma vida plena. Vamos ler ali os 4 pontos: ser humilde, ser dependente de Deus, ser resiliente, ser sábio. Sua força está no seu foco. O que você está focando em sua vida? O que você está focando hoje? Os problemas? O que você está focando hoje? As dificuldades? O que você está focando hoje? As brigas? O que você está focando hoje? Hoje em dia o pessoal fala em bolha, né? Você está na bolha do futebol, você está na bolha da política, você não está na bolha do BBB, não, em nome de Jesus, você não está não. Mas existem pessoas lá fora que estão na bolha do BBB, que passam o dia inteiro falando sobre isso e não vê a hora de chegar o programa para ficar assim. Fica até de madrugada, gente, perdendo tempo, e no outro dia cedinho vai trabalhar. Mas aonde está o nosso foco? Aonde está o teu consumo de energia física, mental e espiritual? Aonde está? O que está consumindo? É ali que está o teu foco. É ali que você vai ser abençoado ou ser amaldiçoado. Depende de você. Mas quando nós olhamos para esse posicionamento para ter uma vida plena, nós começamos com o primeiro ponto, que é ser humilde. Vamos ver? Olha só. 1 Pedro 5,6. 1 Pedro 5,6 vai estar escrito o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então ele está falando sobre humilhar, sobre ser humilde. Ser humilde, gente, não significa fraqueza, mas sim
comportar-nos com bondade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Jesus ensinou aos seus discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser humilde, presta muita atenção nisso, gente. Ser humilde não é abaixar a cabeça para tudo, não, viu? Para com isso em nome de Jesus Cristo. Ser humilde não é servir de tapete para as pessoas, não. Para com isso. Cuidado. Cuidado. Eu sou crente, eu tenho que ser humilde. As pessoas têm que pisar em mim, têm que sapatear, têm que me passar para trás. Não, cuidado com isso. Então nós vimos ali o que é ser humilde. Não significa fraqueza. Não significa fraqueza. Mas o que significa então? Comportar-nos com bondade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Isso é ser humilde. Então nós temos que entender, quando nós pensamos em ser humilde, o maior exemplo para nós quem é? Jesus Cristo. Exemplo de humildade. Jesus Cristo, ele sabia se portar, ele sabia ser humilde, mas ele também sabia demonstrar a força, o poder, a sabedoria de Deus através da vida dele. É dessa forma que nós temos que ser humildes. É dessa maneira. Nós temos que entender isso. Pode continuar, irmão. Olha só que interessante. A humildade é o que vemos em Provérbios 29 e 23. Lá em Provérbios 29 e 23 vai estar escrito: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba, a empatia, é um caminho que pode levar à ruína. Provérbios 18, 12 vai dizer: antes da ruína gamba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, pois ao seu tempo Ele vos exaltará. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Mas o que nós vamos fazer? Resposta de Deus não chega. Senhor, o que está acontecendo? Continua orando, continua crendo, continua confiando, continua descansando no Senhor, que a seu tempo Ele vai te honrar. Amém? Olha só que interessante. Segundo ponto, a primeira é ser humilde, para nós termos essa vida plena. A segunda coisa é ser dependente de Deus. O versículo está ali, vamos lá, vamos ler o versículo, ó. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos ler novamente bem forte agora, a gente vai lá. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando o quê? Ansiedade. Quem não é ansioso aí, gente? Quem? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, na realidade, olha que interessante, ó. Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequências cardíacas elevadas, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Mas olha que interessante, ansiedade é normal. É normal você ser ansioso. É normal, dentro do controle. Quando controlada, fora do controle é uma patologia. Então, você ser ansioso até um certo ponto é normal. Passou daquele ponto, aí é doença. Aí você tem que ter cuidado com isso. Porque passou de um certo ponto, aí você precisa de tratamento médico. Aí as coisas complicam. Então, quando nós olhamos para o texto, Jesus já sabendo como era a nossa estrutura, Deus sabendo como era a nossa estrutura, Ele está dizendo assim, ó, lança a sua ansiedade em mim. Esse lançar o quê? É confiar no Senhor. O que diz a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 4, olha só, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Nós estaremos lendo nesse momento Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vai dizer o seguinte: não estejais vós inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ações de graça. Como tem uma tradução que vai dizer o seguinte: não andais ansiosos por coisa alguma. Deus
Deus está dizendo o seguinte: ó, o que você tem que fazer quando você está ansioso? O que você tem que fazer? Orar, confiar. Então é isso que nós vamos ver. Pode passar, irmã. Olha só, tratando a ansiedade e tendo uma vida plena. Primeira coisa, ore e descanse no Senhor. Está ansioso? Quando a ansiedade está virando uma patologia em você, quando você não está conseguindo se alimentar, quando você não está conseguindo dormir, quando você está dando um tique nervoso, sua perna fica balançando, você está sentado e a perna, sabe quando a perna fica se balançando? Ansiedade, gente. Fica ansioso. Aí você vai na geladeira 10 vezes, pega água, pega fruta, pega o bolo e vai na geladeira, e suco, e vai na geladeira, vai na geladeira, vai na geladeira. A garrafa de café não para cheia, direto você está esvaziando ela. Ansiedade. O que você tem que fazer? Primeiro passo, qual que é? Descanse e ore. Descanse e ore. Salmos 37, ele vai falar sobre isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade. Segunda coisa, aprenda a confiar no tempo de Deus. Deus falou que vai fazer, descanse. Deus falou que vai fazer na sua vida, calma, tranquilize seu coração. Lembre-se que Deus não tem relógio, quem tem relógio são os seres humanos. Deus trabalha no prumo ali, no tempo dele, e não no nosso. Então nós temos que entender isso. Outra coisa, pela fé veja a solução do ponto de vista divino. Entenda que a tua situação, que você está passando, entenda que a situação que você está orando, que você está colocando na presença do Senhor, Deus vai ministrar a bênção dele, a vitória dele no tempo dele, da forma dele, da solução dele, não é da sua solução, não é conforme o que você está pensando, mas é conforme o que Deus tem preparado para a sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Hebreus 11, 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam, galardoador, recompensador, aquele que vai te recompensar. Se você está buscando, se você está confiando, se você está crendo, Deus vai te recompensar, Deus vai honrar a tua fé. Mas para isso, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que entender que Deus tem a maneira dele resolver esse problema que você está colocando nas mãos dele. Então é dessa forma, gente, que nós iremos tratar a nossa ansiedade. Quarta coisa que nós temos que entender: tem um ciclo de amizade que possa confiar para desabafar e orar contigo. Tem as pessoas de oração, pessoas das quais vão orar com você, por você. Pessoas das quais vão estar ali clamando perante Deus durante todo o dia pela sua vida, pela sua família. Tem esse ciclo de amizade. Então dessa forma nós estaremos tratando essa ansiedade. Por quê? Porque essa ansiedade nós temos que lançar sobre ela. Ela tem que ser lançada aos pés de Jesus Cristo. Nós temos que aprender a descansar no Senhor Jesus. Senão você não vai ter vida plena. Senão você não vai ter vida feliz. Abraão viveu feliz e teve bons anos de vida. Por quê? Ele aprendeu a confiar no Senhor. O rebanho dele crescia, os camelos cresciam, a família crescia e ele confiava em Deus. Ele descansava no Senhor. Vida plena é ter um posicionamento espiritual dependente de Deus. É falar que confia em Deus e demonstrar isso. É falar eu creio no Senhor e demonstrar isso. É falar que ora e demonstrar isso. Não, estou orando. Se eu estou orando, vou descansar. Agora, se você está orando, você está ansioso. Se você está orando, você não consegue dormir, não consegue se alimentar. Se você está orando e está desesperado para resolver o problema, teu posicionamento espiritual está totalmente errado. Você tem que rever teu posicionamento espiritual. Porque quando nós cremos, nós descansamos. Salmos 37:4 vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Esse deleitar no Senhor é descansar no Senhor. É fácil? Não é, gente. Não é fácil, é difícil.
É difícil você orar mas é o que nós temos que fazer. E como nós vamos aprendendo diariamente, buscando o Senhor, Espírito Santo, me dê sabedoria, preciso disso. Então, dessa forma, nós teremos uma vida plena e nós teremos uma vida abençoada por Deus. Amém? Vamos continuar então nós lembramos, antes de entrar no terceiro ponto ali, vamos lembrar o primeiro, para nós termos uma vida plena. Qual que é a primeira coisa? Ser humilde. Nós temos que ser humildes. Segundo, Dependente de Deus. Dependente de Deus. Nós temos que ser humildes e ser dependente de Deus. Terceira coisa, vamos lá, ser resiliente. 1 Pedro 5, 8 e 9, vamos estar lendo esse texto, vai lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Resiliência, o que é? É a capacidade de se adaptar a situações difíceis ou de fonte significativa de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar. Isso é resiliência. E aí o que acontece? A gente tem que ter aquilo ali, ó, ser sóbrios, vigiar. Então nós temos que entender isso, nós temos que ter esse entendimento espiritual. A gente não pode achar que nada de mal vai acontecer conosco. A gente não pode achar que o diabo nunca vai entrar no nosso lar, na nossa casa e querer bagunçar tudo. A gente não pode achar que nunca as pessoas irão tentar nos enganar porque nós somos servos de Deus Altíssimo. Nós não podemos achar. Nós temos que estar sempre vigilantes. Então, essa resiliência acontece o seguinte: quando acontece alguma coisa na sua vida espiritual, te abate. Quando acontece algo de ruim lá na tua família, uma enfermidade vem, abate você. Quando acontece algo de ruim lá no seu lar, brigas, intrigas ali dentro da família, aquilo te abate. E aí o que acontece? Você vai se estressando, você vai cansando, você vai desanimando. E aí você vai baixando a guarda. Aí quando você vê, você não está lendo a Bíblia, você não está orando. Quando você vê, você não está vindo nem na igreja mais. Porque aquilo te derrubou. Por quê? Porque você não teve resiliência. Você não conseguiu suportar aquilo. Resiliência é quando o pé de coco está lá na praia. Já viu naqueles filmes? Vem o vento e ele vai se encurvando, aí você fala, agora vai quebrar. Não, daqui a pouco o vento passa e ele faz o quê? Ele vai voltando ao normal. Não quer. É isso que Deus espera de nós. Os problemas vão vir sobre a sua vida, as dificuldades vão vir sobre a sua vida, e você vai se encurvando, o ventaval vai vir sobre você, você vai se encurvando, mas daqui a pouco você volta. Quando você volta mais forte. Você volta mais resistente. Então, a resiliência é isso, nós temos que entender isso. Pode passar, irmão. Olha só que interessante. Josué 1,9 vai dizer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos ler todo mundo junto? Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. Amém. Quem está falando isso para você? Deus. Deus está dizendo. Deus está dizendo que, ó, seja forte e corajoso. Ele não está dizendo assim, seja forte. Não, você tem que ser forte e corajoso. Você tem que ser forte e corajoso para avançar. Por quê? Porque muitas vezes nós somos fortes, mas falta coragem. Mas falta coragem. E Deus, já conhecendo nossos corações, Ele coloca dessa forma: ó, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Seja o que for que você está passando agora, ou que Deus está te mandando fazer, persevere, seja resiliente. Amém? Seja o que for que você está passando, ou que Deus deseja que você faça, persevere em nome de Jesus. Persevere em nome de Jesus.
A resiliência é uma das qualidades daquele que tem posicionamento espiritual. Uma pessoa que não tem posicionamento espiritual, ela não é resiliente. Ela não consegue. Quando o vento vem, quando a tempestade da vida vem, ela quebra. Quando os problemas da família vêm, quando os problemas do trabalho vêm, ela quebra. Ela não consegue voltar. Por isso que muitas pessoas vão para as drogas, vão para as bebidas, não tem estrutura para suportar, porque não tem um posicionamento espiritual em Cristo Jesus. Mas você tem esse posicionamento, e você, que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, você é forte e corajoso, e todo esse lado do inimigo, todo o levante do inferno contra você não vai continuar, não vai perseverar, mas será destruída em nome de Jesus Cristo. Amém? Qual que é o primeiro ponto para termos uma vida plena? Ser humilde. Qual que é o segundo? Ser dependente de Deus. Terceiro? E o quarto? Vamos ver? Seja sábio. Vamos lá, 1 Pedro 5,10. Mas depois de sofrer por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estar unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o livro que mais fala sobre sabedoria é Provérbios. Você vai ler Provérbios, você vai ver vários textos ali falando sobre sabedoria, que o princípio da sabedoria qual que é? Temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor e seja sábio. Quando nós lemos Provérbios, a gente vai ver várias citações, desde o capítulo 1 até chegando no capítulo 8. Quando chega no capítulo 8, aí ele vai dar uma explanação, como surgiu a sabedoria, a importância da sabedoria. E ele está declarando ali, a sabedoria é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E ali é interessante porque essa sabedoria faz parte, tem que fazer parte do servo e da serva de Deus. Você tem que ser sábio. E quando nós lemos esse texto, gente, aqui várias teorias vão cair por terra. Mas depois de sofrer por um pouco de tempo, primeira coisa, tem gente falando aí que se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você não vai sofrer, você não vai ficar doente. Tem gente que fala aí, se você ficar doente é porque você está em pecado. Falta ler Bíblia, né? Falta ler Bíblia. Paulo ficou doente. E aí? Estava em pecado? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que olhar e pedir a Deus sabedoria para entendermos. Mas depois de sofrer por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite. Esse Deus que permitiu você sofrer, permitiu você padecer. Por que Ele permitiu? Porque Ele tem algo maravilhoso para ministrar na sua vida. Por que Ele deixou? Quem não fez essa pergunta? Eu já fiz para Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor deixou? Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Não pode acontecer isso. Mas e aí, por que Ele permitiu? Por que Ele deixou? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele testa a nossa fé, prova o nosso caráter, prova a nossa dependência, nosso amor para com Ele. E porque Ele está nos preparando para que possamos ajudar pessoas lá na frente que estarão passando pelo que nós já passamos. Somente aquele que foi vitorioso em certas áreas pode te levar à vitória no momento que você está passando ali, que você não está conseguindo resolver. Às vezes está com um problema na família que alguém já passou e pode te ajudar. Às vezes está com um problema no trabalho que alguém já passou e pode te ajudar. Por isso que Deus permite. Às vezes você passou uma enfermidade e Deus te deu graça, deu vitória, e você pode ajudar pessoas que passaram aquela mesma enfermidade. Às vezes a pessoa está lá desesperada e você passou por aquilo, e você vai chegar e vai falar assim, passei por isso que você está passando.
Eu fiz tal exame, eu usei tal remédio, Deus me deu graça e hoje eu estou curado. Então Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai te dar vitória. Então quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que nós temos que ser sábio. A sabedoria nos faz ter um viver abençoado. Amém? Vamos falar essa frase todo mundo junto? A sabedoria nos faz abençoado. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria. O que mais Salomão fala em Provérbios é: busque a sabedoria, busque a sabedoria, busque a sabedoria. Você vai ver isso várias e várias vezes em Provérbios. Ele pedindo para que busquemos a sabedoria. Amém? Pode continuar, irmão. Posicionamento para ter uma vida plena, gente, seja sábio. Quem é sábio, vive o amor divino. Se você é sábio, você vive o amor divino. Que amor é esse? Que amor é esse? Ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Começa com as bem-aventuranças, ali vai falar: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados. Ele vai falar sobre isso. Aí depois ele vai falar sobre a questão de se alguém te dá um tapa na face esquerda, vira à direita. Se alguém pedir para você andar uma milha, que você ande duas. Aí ele vai falar sobre a questão de você abençoar o teu próximo, de você dar esmola, de você ofertar. Ali vai falar sobre a questão de relacionamento pessoal. E ali você vai entender que só pelo amor divino mesmo. Só pelo amor divino. 1 João capítulo 4 fala sobre o amor de Deus. 1 João 4 versículo 7 vai dizer: amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Aí vem o versículo 8: se Deus é amor, amemos uns aos outros. Então aqui a sabedoria, gente, a verdadeira sabedoria é viver o amor divino. Outra coisa, quem é sábio? Quem tem felicidade? Difícil, né? É difícil. Pessoa ser feliz hoje está difícil. Está difícil uma pessoa ela ter alegria em viver. Se você pegar 10 pessoas, das 10 pessoas que você pegar, 10 que ainda não entregaram seus corações a Jesus Cristo, uma ou outra vai dizer que é feliz, umas duas no máximo, mas a maioria vai dizer que o negócio está difícil, que não dá para ser feliz. Se você pegar na igreja 10 pessoas, das 10 pessoas, umas 4 ou até 5 vai dizer que é complicado ser feliz. Mas quem é sábio é feliz. Sabe por quê? Porque a alegria, ela tem mais benefícios para a sua vida do que a tristeza. Neemias 8, 10 vai dizer sobre isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Para você sorrir, o que faz? Força menos músculo do que para você ficar com a cara de bravo. Então nós temos que entender isso. Quem é sábio é feliz. Quem é sábio tem paz. Você tem paz na sua família, você tem paz com seus vizinhos, você tem paz com seus amigos. E às vezes, para ter paz, a gente tem que escutar e não falar. Às vezes é preferível ter paz do que ter razão. Tem que ter sabedoria. Então, quando nós olhamos para a sabedoria, o posicionamento espiritual é uma questão de sabedoria para ter uma vida feliz. Então, se você é sábio, você vai ter uma vida feliz. Amém? Pode passar, irmão. E olha só que interessante, posicionamento espiritual é o segredo para ter uma vida plena. Qual o segredo? Seja humilde, seja dependente de Deus, seja assim. É isso que Deus tem para nossas vidas, é isso que Deus tem para nossos corações, é isso que Deus tem para que possamos ter um posicionamento para essa semana. Que essa semana nós possamos entender a humildade, que essa semana nós possamos entender a dependência de Deus, que essa semana nós possamos entender a resiliência, que essa semana nós possamos ter sabedoria.
sabedoria. Amém? Vamos estar nesse momento agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos dar direção, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações, às nossas vidas, porque ser humilde não é fácil, gente. Às vezes quando você vê, a humildade já foi embora. Perdeu a humildade, né, irmão? A gente já perde assim, falou que já não podia falar. Depender de Deus é complicado. A gente consegue depender de Deus quando a nossa geladeira está cheia, quando tem dinheiro lá na carteira ou no cartão. Mas quando a carteira está vazia, o cartão está zerado, aí a dependência de Deus fica complicada. Ser resiliente é complicado. É tanto sofrimento que a gente vai desanimando, quando você vê, você já desanimou de tudo. E ser sábio também é um alto preço a se pagar. Às vezes você precisa pedir a Deus um pouquinho de humildade, às vezes você precisa pedir a Deus mais um pouquinho de dependência, às vezes você precisa pedir a Deus um pouquinho de resiliência, às vezes você precisa pedir a Deus um pouquinho de sabedoria, eu não sei. Mas você sabe. Feche os seus olhos nesse momento, fale com Deus nesse instante. Baseado no teu posicionamento espiritual, peça aquilo que está faltando ao seu coração, à sua vida. Peça aquilo que você está necessitando do Senhor, do seu coração, para a sua vida, nesse momento, em nome de Jesus. Clame a Deus em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, o Senhor conhece os nossos corações. Ó Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, ter um posicionamento espiritual, ó Pai, do qual venha exaltar e glorificar o Teu santo nome, Deus. Ó Deus, e quando nós pensamos sobre posicionamento espiritual, ó Deus, nós entendemos que nós devemos ser humildes, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a ser humildes como Jesus Cristo foi, ó Pai. Uma humildade, ó Pai querido, da qual Ele se posicionava, ó Deus, e muitas vidas olhavam para Ele e contemplavam o poder de Deus na vida dele. Ó Pai, nós precisamos, ó Pai, aprender a sermos dependentes do Senhor, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a dependermos de Ti, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a vivermos, ó Pai, de uma forma que a nossa vida seja governada totalmente pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Que a cada dia, ó Deus, possamos repensar, ó Pai, refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes, se realmente elas estão, ó Deus, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Ó Pai, que possamos ser pessoas sábias, ó Deus, buscando a sabedoria na Tua palavra, buscando a sabedoria no Senhor, Pai. E que nunca possamos desistir, mas que sempre possamos prosseguir, ó Pai, crescendo espiritualmente, Deus, para que a glória do Senhor seja ministrada em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias, no meio da Tua igreja, nessa cidade, em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Agradecendo ao nosso Deus, Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco em cada momento da nossa vida. E nós cremos que essa semana, Pai, o Senhor estará nos conduzindo, Pai. Nós queremos que nessa semana, ó Pai, a glória do Senhor será ministrada em nossas vidas e na vida das nossas famílias. Ó Pai, guarda os Teus filhos, guarda as Tuas filhas, ó Pai. Livra de todo mal, livra de toda enfermidade, ó Pai. Livra de todo acidente, ó Pai. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja ministrada em nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.